Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é um grande dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia que Ele nos concede a graça de respirar e de viver. Eu sou grata a Deus por isso. Todas as manhãs, quando eu acordo, esqueci de colocar um brinco hoje, eu respiro e agradeço a Deus por mais essa dádiva da vida. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E Ele é conosco, Ele é com você. E Ele tem um propósito muito grande em sua vida. Senão você não estaria aqui ouvindo essas palavras, vendo essa live. Deus tem uma promessa maravilhosa para sua vida e Ele quer cumprir. Que você venha se deleitar na presença do Pai, e entregar para Ele totalmente a sua vida e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu sou dependente do Senhor, porque Ele é Deus e Ele te ama. Ele tem muito mais para fazer em sua vida. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo Isaías 49 ao 52. Nós vamos estar lendo, continuando aqui a nossa leitura, e que você, ontem nós fizemos o versículo 17 do 48 e confessamos isso, né? Que o Senhor, Ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Que a sua vida seja pautada na presença do Senhor. Que você sempre venha pedir a Ele direção, para Ele te guiar pelo caminho que você deve andar. Amém? Vamos orar para começar a nossa leitura. Respira fundo. Feche os seus olhos. Se ligue agora na sua respiração. Esqueça tudo. Mais uma vez. Mais uma vez. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom e sempre nos ouve. E nesta manhã o Senhor nos dá mais uma chance de vida e de viver o novo que o Senhor tem para nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aqui apresento também essas vidas que aqui estão e que vão passar por aqui. Que nós venhamos verdadeiramente viver o novo. Uma sexta-feira na Tua presença, com algo novo do Senhor em nossos corações, com os nossos corações ardendo, para viver, ó Pai, um novo resultado. E que nós possamos fazer o que temos que fazer, nos despertar como filhos, ó Deus amados, obedientes, filhos que vão e procuram fazer a Tua vontade acima de tudo e de todos. Nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu amor tão grande para com nossas vidas. E queremos nos entregar totalmente a Ti, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas e não há outro. Que o Senhor venha guiar cada coração nesta manhã, nesta madrugada. Eu não sei, ó Pai, a situação de cada um, o anseio, ó Pai amado, ou muitas vezes a tribulação que estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração no mais profundo, o Senhor conhece cada vida. E nós colocamos, ó Pai amado, cada um em Tuas mãos e peço traga refrigério para cada coração, para cada alma, que cada um venha sentir a Tua presença e saber que o Senhor é Deus sobre a sua vida e que não há outro. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um. Que o Senhor venha dar direção a esse coração aflito, venha dar resposta a esse que clama, ó Pai, por resposta. E que o Seu Espírito Santo seja o nosso guia em todo o tempo, em tudo que viemos fazer.
Eu sei que o Senhor é Deus para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que seja feita a Tua vontade, porque os nossos corações, ó Pai, eles se entregam a Ti. E que o Senhor venha falar conosco por meio do nosso coração, em todo o tempo. Nós queremos ter, sim, ó Pai, um coração segundo o Senhor, como Davi, que pedia direção em tudo que fizeram, e o Senhor respondia. E nós queremos ter respostas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida. E vamos aqui ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Amém? Capítulo 49 de Isaías. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. O servo do Senhor é a luz dos gentios, né? Esse é o título desse capítulo. E fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde, tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse-me mais, pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, que é o do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. E te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares uma herança das herdades assoladas. Só um minutinho. Versículo 9, do 49. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles passarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles o guiará e o levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes o caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá.
Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluias, esse é nosso Deus, né? Ele não esqueceu de você. Deixa eu só marcar esse versículo aqui, só de novo. Aqui o Senhor diz que mesmo que uma mulher que esquecesse tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, ainda assim, ainda que se esqueceste, todavia o Senhor não esquecerá de nós. Isso é o nosso Deus. Ele não esqueceu de você. Amém? Ele não esqueceu de você. Versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão por fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Porque os teus servos, nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora, apertada de moradores, os que te devoram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitário, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que te levantarei a mão para as nações, e ante os povos avorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, em que os que confiam em mim não serão confundidos. Eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a pressa ao valente, ou os presos juntamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e os seus filhos eu remirei. E suscitarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Aleluias! Esse é o nosso Deus, amém? Capítulo 50. O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades foram vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se
encolheu a minha mão que já não posso remir? Ou não há mais forças em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não tem água e morre de sede. Eu visto os céus de negridão e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os olhos, e não fui rebelde, mas não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não confundo. Por isso pus o rosto como ceiço e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Comparecemos juntamente quem é meu adversário. Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aleluias! Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Aleluia! Todos vós que acendeis fogos e vós cingis como faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, isso vos vem da minha mão, e em tormentos jagereis. Aleluia, capítulo 51, a restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus se desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povos, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho o comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão?
Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião em júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou filho do homem, que se tornará enfermo? E te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebestes e solvestes as festas do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Que terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada? Como te consolarei? Aleluias. Já os teus filhos desmanharão, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão de teu Deus. Pelo que agora ouve isso, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Jeová, o teu Deus, que petreará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, e fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos do que te entristeceram, que dizes à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu pusestes as costas como o chão e como o caminho dos viandantes. Capítulo 52. Desperta-se, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado, incessantemente todo dia. Porque o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém,
porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e de todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis nenhuma coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o teu Deus Israel será a vossa retaguarda. A aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu povo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como passaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que o dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão, e aqueles que eles não ouviram entenderão. Aleluias! Esse é o nosso Deus, né? E em todo tempo ele fala, ele confessa que ele é o nosso Deus, que ele não deixou Israel e que nós somos o povo que devemos confiar no Senhor, né? Ainda aquele que quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme sobre o seu Deus. Aleluia, confie no Senhor e firme sobre o seu Deus. Ele é o seu Deus, Ele te ama, Ele te conduz e Ele quer te dar muito mais do que você espera e do que você clama. Ele tem muito mais e Ele não esqueceu de você. Como disseste aqui, né? Ainda que uma mãe esqueça o seu filho no ventre, mesmo que seja no ventre, Ele não esquecerá jamais de nós. Então que você entregue ao Senhor e confie totalmente nele. Bom dia, Aline, bom dia. Acabamos de fazer aqui a leitura de Isaías, do 49 a 52. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Se você já não fez, depois você faça. Promessas maravilhosas. E o Senhor a todo tempo dizendo que Ele é conosco, né? Que Deus te abençoe o seu dia. Bom dia. Você leia lá, maravilhosa a palavra do Senhor. E hoje Ele falou aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua família. E nós vamos estar. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Pois você vê, né? Vamos orar para finalizar. Deus é bom em todo tempo e nós proclamamos, né? Uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de resultados, uma sexta-feira cheia da glória e da presença do Senhor em nossos corações. Amém? Deus abençoe a sua sexta-feira, Aline. Abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus desde já por esse dia. Amém? Feche os seus olhos. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outra em que nós confiamos e depositamos toda a nossa vida em Ti. Obrigada, Senhor. É por o Senhor que aqui estamos, porque somos dependentes do Senhor. Nada somos, nada podemos fazer se não estiver conosco. Por isso nós te agradecemos desde já por esse dia, por essa sexta-feira, que será extraordinária nas nossas vidas. Uma sexta-feira que vamos ser guiados em todo tempo pelo Senhor, em toda pequena decisão, da pequena até a maior, que nós vamos tomar, o Senhor vai nos guiar e o Senhor vai estar conosco, por meio do Teu Espírito Santo nos conduzindo, falando aos nossos corações. Nós cremos e desde já nós te agradecemos pelo cuidado,
pelo consolo, pela graça que o Senhor vai derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor venha livrar, ó Pai amado, de toda enfermidade em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos conduzir para que possamos, ó Pai, tomar, ó Pai amado, o nosso lugar ao que for no termo de cuidado aos nossos corpos. Nós tenhamos, ó Pai, consciência e venhamos, ó Pai, cuidar da nossa alimentação, cuidar, ó Pai amado, das nossas atividades, para que nós possamos fazer a nossa parte, ó Pai, para que sejamos sim fortes e tenhamos, ó Pai amado, vida e vigor para viver o que o Senhor tem para nossas vidas. Sim, Deus, traga consciência e que o Senhor venha abençoar o alimento que entra na nossa casa. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, tudo o que viemos colocar na nossa boca e tudo o que viemos fazer. E que todos sejam, ó Pai amado, para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos e desde já nós te bendizemos porque o Senhor é bom e tem nos guardado e tem nos livrado. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe a casa da Aline, a sua vida, a sua família. Que o Senhor venha, ó Pai, com seu sangue, cobrir, ó Pai amado, toda a sua vida, todos os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, para a honra e glória do Senhor. E desde já nós te damos graças, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, que Deus te dê paz e alegria nesse dia e que veja as mãos do Senhor te conduzindo em todo o tempo. Amém, Aline? E até amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor resplandeça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.